E aí galera, começando mais um Pipocando. O Rolandinho deu a louca em mim, fiz um outro corte de cabelo. Ah, eu gostei do seu cabelo, Bruno, ficou legal. Eu acho que as pessoas falam que o Bruno tem cara de jovem. Agora com esse cabelo, meu amigo, você tá indo pra matinê, é isso. Eu gosto de você de qualquer jeito, Bruno, com qualquer aparência, qualquer idade, tá bom? Ah, obrigado, Rolandinho. Se você acha que o cinema já era, não desanima, porque a gente aqui vai falar sobre como fazer filmes na pandemia. É possível, Bruno? Que tipo de produção que dá pra fazer sem as pessoas estarem presencialmente ou com orçamentos menores e equipes menores? É isso que a gente vai tentar aqui descobrir com vocês. Nos últimos meses, o mundo precisou mudar praticamente todas as formas de trabalho por causa do coronavírus e com o cinema não foi diferente. Ó, aqui o Pipocando sendo gravado à distância, as nossas equipes estão todas em casa, a gente tá revendo todo o nosso modelo também de trabalho, e isso porque a gente já é digital, né, Bruno? Imagina outros tipos de trabalho onde outras indústrias, né? Tá todo mundo se reinventando. Alguns países já estão discutindo aqui a volta de algumas produções com as equipes reduzidas e isoladas, né? Distanciamento até 2 metros no set de uma pessoa para outra, higienização regular dos equipamentos e vários outros procedimentos. Porém, essas medidas só são válidas no caso de uma vacina, né? E segundo as pesquisas, pode levar até 5 anos para a humanidade ter a famosa imunidade de rebanho, que é a imunidade que você adquire naturalmente, né? Sem a vacina. Pera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa. Mesmo com alguns filmes na gaveta que já estão sendo lançados diretamente aí pro streaming, pra Netflix, pra HBO, uma hora a reserva vai acabar e as produtoras vão precisar encontrar uma saída. Já avisei que vai dar merda isso. Entre alguns formatos inovadores, existem grandes chances de filmes como Amizade Desfeita surgirem, né? Com toda a história contada através da webcam, que são esses filmes que usam a desculpa da gente estar usando as interfaces digitais para conversar e criar uma história dentro disso. Essa seria uma saída. É verdade, a escolha ela seria excelente, né? Porque desde a direção até questões como a fotografia, o som, os profissionais, eles poderiam trabalhar das suas casas, totalmente isolados, sem precisarem se encontrar. Inclusive, cara, a gente teve o filme Buscando, que teoricamente mudaria nesse caso, né? Porque a produção é um pouco mais encorpada, é um filme maior, mas o desafio é justamente se adaptar. Eu acho que um filme como Buscando talvez conseguisse ter a mesma qualidade ou uma qualidade muito parecida mesmo estando remoto, né? Além disso, Rolandinho, se a gente for comparar aí com uma grande produção, o filme ele é muito mais barato, já que eles usam câmeras como tipo uma GoPro, por exemplo, ou como um iPhone para fazer algumas cenas. Hoje é possível, né? Você vê aí na internet, tem uns vídeos comparando um iPhone com uma DSLR, que é essa câmera que a gente usa para gravar o Pipocando, que é muito boa, e um leigo não vê a diferença, é incrível. It's a tiny piece of paper. E o formato tá tão popular que o produtor dos 2 filmes deixou de lado a carreira em superproduções e passou a focar só nesse estilo. Bom, isso é um feito, né, Rolandinho? Afinal, o cara é responsável por filmes gigantes como O Procurado, Ben-Hur e Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros. Ele tá tão engajado com esse formato que ele chegou a criar um aplicativo com versão beta grátis pra todo mundo fazer um filme nesse estilo aí que usa as interfaces de celular, de computador. Olha que louco, no Screen Life você baixa uma extensão pro Google Chrome que grava a tela do seu computador, sons, além de imagem da webcam, permitindo criar facilmente um filme ou uma produção assim. Ó, e não para por aí, sendo que no site existe uma rede social onde os criadores podem compartilhar ali os novos filmes, além de uma competição para produções durante a quarentena. Fala sério, muito da hora. É verdade. O legal, Rolandinho, é que parece não ter limite para esses formatos. Inclusive o próprio produtor investiu em novas carreiras e até Romeu e Julieta vai ganhar aí ares modernos nessa plataforma, né? Os caras vão gravar Romeu e Julieta com a galera conversando pela internet, sensacional. Que luz surge lá no alto na janela. Romeu, oh Romeu, por que logo tu, oh Romeu? Entre outros projetos interessantes, tem a série feita no Snapchat com o mesmo aplicativo, explorando o apocalipse zumbi, além de uma produção bíblica. Olha quanta coisa da hora. Aliás, galera, filmes em tela vertical podem virar aí outra tendência, sendo que no passado a história moderna de uma vítima do Holocausto estourou nos stories do Instagram. Você já viu isso, Rolandinho? Cara, é incrível esse trabalho. Os caras gravaram, cada save lá dos stories é um dia na vida dessas pessoas e é super bem encenado. Vamos deixar o link pra vocês assistirem, porque tá até hoje disponível. É muito da hora. From today, I must document everything that happens to us.
Outra possibilidade é o famoso found footage, que é aquele formato que se popularizou com a Bruxa de Blair por ser muito mais simples e muito mais barato de fazer. Ah, é, fazer Bruxa de Blair é fácil agora na pandemia, né? É, só precisa de uma bruxa e de um Blair. That's hilarious. Mas um filme que pode servir ainda mais de exemplo, né, é Atividade Paranormal, por se passar todo em uma casa, naquele esquema câmeras de segurança. Então você que tá em casa aí e tem um esquema de segurança, você pode gravar. E uns lençóis? É, uns lençóis, o próximo filme que vai concorrer ao Oscar. O interessante é que por ter essa pegada mais crua, mais realista, daria pra pouquíssimas pessoas colocarem a mão na massa e criarem um thriller próprio ali numa casa, num prédio, nas escadas do sei lá, do seu condomínio, dá pra fazer. What the... Oh, shit! A demon! The fuck you dancing for? E apesar do terror ser mais clássico nesse quesito, os artistas eles também podem fugir pra comédia, como na sátira Inatividade Paranormal. Só pra você ver que dá pra fazer de tudo. Ou então ficção científica, como acontece lá em Poder Sem Limites e Echo, que apesar de terem equipes maiores, servem aí pra gente ilustrar as possibilidades desse estilo, de você ter uma câmera só, uma perspectiva, poucos atores e fazer uma história da hora. Are you from space? Woo! Are you a robot? Do you eat humans? Outra coisa que não deve ficar de fora aqui são as animações, já que é mais fácil e até comum produzir algumas delas de forma remota. Aliás, o Zack Snyder dirigiu parte de A Lenda dos Guardiões à distância, já que ele estava envolvido com as gravações de Sucker Punch e ele não podia estar presente, então ele fez direção remota e não só ele. Outros diretores de animações, inclusive eu acho que envolvidos com Disney e Pixar, já fizeram isso também. Entre os desafios, ele precisou preparar todos os equipamentos do quarto em que ele vivia, com uma super tela de computador, mesas digitalizadoras. Esse é o maior home office de todos os tempos. It was pretty early and Nolan and I had like a long conversation about it. Além do mais, quando era necessário, o cineasta ele viajava para poder se reunir com a equipe e resolver os problemas mais importantes da produção, óbvio. Pra você ter ideia, né, como o filme foi feito em 3D, ele criou uma bíblia de câmera que deixava claro quais shots poderiam ou não poderiam ser feitos e assim controlar o processo. Tipo um manual para toda a equipe saber, ó, é assim que vai ser gravado, esse aqui são os quadros, não passa disso aqui. Cara, é um louco, né? Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ou seja, se isso já funcionava muitos anos atrás, é óbvio que o home office completo não seria o maior dos problemas para esses estúdios, porque daria para se adaptar. Tanto é que vários deles adotaram a prática imediata, então filmes aí como o próximo Bob Esponja, Minions e Super Mario estão a todo vapor nos estúdios. E também é preciso lembrar dos atores que dão voz a esses personagens animados, sendo que algumas mudanças já foram feitas no processo. A Spencer Grammer, que dá a voz a Summer em Rick and Morty, chegou a comentar como que ela gravou o último episódio da série dentro de um guarda-roupa para diminuir o eco. Normal. Eu já gravei muito vídeo, narração de vídeo dentro de guarda-roupa. É mesmo? E ela confessou que isso pode se tornar ainda mais comum, apesar das dificuldades de segurar o microfone dentro de um espaço fechado. Mas o que eu acho assim, quem é profissional, se você é um dublador, ou se você vai fazer isso por muito tempo, você pega um canto da sua casa e adapta, né? A gente mesmo fez isso pra gravar Pipocando, e eu acho super possível, né? Uma alternativa seria improvisar pequenos estúdios caseiros, tipo esse aqui que eu tô fazendo, sendo que a própria produção do longa da série envia equipamento pra rolar uma qualidade na produção. Só que é aquela coisa, né? Depois que faz isso e dá certo, os caras têm medo que isso aí seja a regra depois. Bom, isso pode mudar até mesmo a questão das dublagens ao redor do mundo, sendo que as últimas produções da Netflix, como Milagre na Cela 7, chegaram apenas com as legendas, ou seja, não tiveram dublagens. O que não é legal, cara. Eu vi no meu Instagram, por exemplo, eu comentei sobre esses filmes, né? Eu indiquei alguns filmes e o Milagre da Cela 7 foi um deles. E as pessoas reclamaram que não tinha dublagem, por isso elas não assistiram, porque muita gente, cara, gosta de assistir filme dublado, não só gosta, como não consegue acompanhar as legendas. E ele é um filme turco. Assim, eu gosto por ser um filme turco de ver na língua original, mas eu entendo as pessoas que não conseguem, às vezes os idosos, pessoas que não conseguiram acompanhar. Claro, não, e esse trabalho de localização, além de ser super importante, é muito legal, porque tem muita gente talentosa no Brasil, né? Então eu espero eu acho que faz falta, tá? É uma questão de acessibilidade também. Baba gitmeyecek ova. Ben hep senden kalacağım. Existem ainda as webséries, né, que se popularizaram nos últimos anos. O próprio YouTube estava investindo uma baita grana em produções próprias. E essas produções, que estavam cada vez maiores, agora elas devem voltar às origens da internet, com séries tipo Camila, por exemplo. A trama dessa série é cheia de mistérios, mas a linguagem ela é bem simples, como se fosse contado através de um vlog, com câmeras e cenários bem minimalistas. Oh crap, have you been on this whole night?
E se tem alguém que é acostumado a fazer as coisas num estilo um pouco mais humilde, são os universitários que, ironicamente, podem ter muito a ensinar aos mais velhos, né? Nesse período onde a gente não tem tanto recurso. Verdade, dentro desse cenário, é esperado aí que grandes produções como a da Marvel fiquem em segundo plano, porque elas precisam de uma equipe gigantesca, e agora vai ser difícil juntar a galera. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. A crise financeira também deve fazer novos rostos aparecerem, já que provavelmente vai ser difícil pagar os atores renomados sem fazer uma redução salarial. Então vai ter algum jogo de cintura aí pra fazer as coisas acontecerem. Alguns diretores já saíram na frente, não se deixaram levar pela procrastinação, criando histórias aí dentro de um apartamento com um único ator. Também tem curtas disponíveis no YouTube como o Horror Shadowed ou Lockdown 28, que mostram o terror da quarentena de uma maneira super criativa. Untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. E não dá pra esquecer, Rolandinho, dos documentários que continuam sendo produzidos, seja pra mostrar a crise política social ou registrando a pandemia. Eu acho que tem muita gente registrando a pandemia, isso que vai virar um documentário depois. A gente leu um tweet que o Jovem Nerd fez e a gente até brincou aqui no Pipocando já, né? Que o próximo documentário que vai ganhar o Oscar tá sendo gravado agora, que é o documentário sobre a pandemia. Coronavirus! Coronavirus! Um excelente exemplo é Quarantine at the Edge of the World, Portraits from the Arctic, em que o público vê a realidade de uma pequena cidade na parte gélida do planeta, olha só. O filme ele é bem interessante e ajuda o resto do mundo a ter uma perspectiva sobre esses lugares aí mais remotos, e ainda foi feito por 2 pessoas em total segurança. We're far enough removed from this getting to us, but if it does get here, it'll be devastating to communities. Também tem o super criativo Space Drop, que mostra um cara vivendo numa estação espacial falsa pra ver o que aconteceria se a gente precisasse se mudar pra Lua, por exemplo, né? Se a pandemia ficar muito séria aqui e a gente tivesse que ir pra outro planeta, por exemplo. I'll be quarantined in and around a 1,200 square foot dome for 2 weeks with a small international crew of astrobiologists, engineers and geologists. No fim do dia, os documentários eles se tornaram possível porque a notícia ela nunca para e tudo que você precisa é de criatividade e uma câmera. Ou às vezes você nem precisa de uma câmera, já que também é possível você fazer o seu doc usando banco de imagens, né? Você pode usar coisas que já foram gravadas, já existentes, só para ilustrar uma narração, por exemplo. Eu conheço vários documentários que são assim, são incríveis, então as possibilidades são infinitas. Ao infinito. E aí? Bom, pensando nessa ideia, também é possível a gente fazer um filme sem necessariamente ser filmado, usando um material antigo e transformando em algo novo, tipo o que você falou, aí pesquisando coisas na internet, mexendo, mudando, gravando coisas no Minecraft. Isso foi feito no fim dos anos 2000 com o drama brasileiro Viajo Porque Preciso, Volto Porque Amo, que é um baita sucesso de crítica. A dupla de diretores resolveu inovar usando takes de documentários antigos que tinham gravado há mais de 11 anos e aí transformaram aquilo numa ficção, coisa de roteirista maluco, né? O interessante é que o filme é totalmente narrado e o protagonista nem aparece, até porque não existe cena gravada com ele. Estou na BR-432, quilômetro 45, a região se chama Varzinha. Apesar disso, eu não vejo nenhuma várzea. Bom, se foi possível criar um drama de estrada a partir disso, basicamente dá pra fazer qualquer gênero, dependendo da criatividade, considerando as limitações, claro. Uma solução menos criativa, mas que surfa aí nessa onda da reciclagem de filmes, é a famosa versão do diretor, que pode virar uma tendência depois de anunciarem aí o Snyder Cut da Liga da Justiça. Inclusive já estão falando de vários cortes do diretor que seriam legais, da gente ver filmes que não foram tão bem, que o público achava que ia ser melhor, e já estão falando que vai fazer corte novo. Estão cortando. Resumindo a história, o cara foi afastado do filme, fizeram uma versão diferente com várias refilmagens, o resultado decepcionou e os fãs pediram o corte original. O pedido do público, eles disseram que não foi determinante, mas claro que ajudou o pessoal da Warner a permitir essa versão, sendo um bom remarketing pro streaming lá da HBO Max. Ou seja, né, você pega um conteúdo e faz dinheiro de novo com ele. A repercussão foi tanta que os boatos sobre o possível corte do diretor do Esquadrão Suicida ganharam força e o próprio David Ayer veio alimentando isso no Twitter. E com várias especulações, a gente pode esperar que essa moda pegue e versões mais autorais dos filmes que já foram lançados podem chegar em mídias digitais pra gerar lucro e também pra alegrar os fãs. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. Lady, shut up! Um
tudo isso, galera, pode parecer difícil enxergar os pontos positivos da crise, eu sei, mas a verdade é que momentos como esse incentivam os produtores a serem ainda mais criativos, a gente reinventa coisas na crise, a criatividade funciona melhor, então vamos esperar que esse seja um momento de reinvenção das artes, da indústria do cinema, de tudo. Sair da zona de conforto, né? Inclusive, já teve coisa parecida antes, quando Hollywood criou o Código Hays, que proibia cenas explícitas. E aí os diretores inventaram novas linguagens cinematográficas pra mostrar esse tipo de coisa. Aliás, parte dessas restrições, elas podem voltar às telonas, já que é esperada a diminuição aí de beijos e cenas mais quentes por causa do contato físico. Então não vai ter abraço nos próximos filmes, só se for com aquela cortina do abraço. E agora o que eu faço, paizinho? Não passe isso pra mim, moleque! Independente da situação, o cinema tem muitas condições de continuar, galera, sendo essa a beleza da arte, que ela nunca para, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa diferente, não interessa, se tem gente vivendo de algum jeito, vai ter como registrar isso e pode virar filme. Eu acho incrível a Globo, que continua colocando as mesmas novelas de 1995 e todo mundo vê e é incrível e dá pra ficar vendo reprise de novela pelos próximos 20 anos, na minha opinião. Ai, lar. Doce lar. Pessoal, fica em casa na quarentena, a gente tá aqui, ó, quem fica reclamando que eu fico olhando pro lado, é por isso aqui, ó, chubabinha, ó, rolandinho aqui. É isso, gente, tentem ficar em casa, se vocês puderem, fiquem em casa, a gente ainda vai passar por momentos difíceis, então é importante que todo mundo se una agora, se você precisa sair, a gente entende também, porque, né, o mundo inteiro não pode parar, algumas pessoas têm que trabalhar para outras poderem ficar em casa, mas a gente tá com vocês e a gente espera continuar divertindo todo mundo aí em casa. Beijo no coração. Tia, solta o controle, não critica o cabelo dos outros. Um beijo, tia, solta o controle e vem pro YouTube.